Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos corrigir a atividade relacionada ao capítulo 3º do livro Meu Pé de Laranja Lima. Eu vou deixar a aula linkada aqui. Na aula tem a atividade, então se porventura você ainda não fez, vai lá, faz e depois volta aqui para corrigir, tá? Nós já estamos lendo esse livro há um tempinho, já lemos a primeira parte do capítulo 3º. E agora nós vamos corrigir a atividade, tá bom? Pega teu caderno, pega lápis, pega borracha, porque se precisar apagar alguma coisa, você já vai fazer essa correção. Tá? Então vamos lá. A primeira questão pergunta o seguinte: este capítulo começa com uma preocupação por parte de Zezé. Com que ele está preocupado e com quem ele conversa? Então, Zezé, ele demonstra uma preocupação. A preocupação dele é com relação a Luciano. Luciano é um dos brinquedos que ele tinha na casa onde ele morava. Como ele era de uma família muito humilde, ele não tinha condições de ter brinquedos, ele alimentava a imaginação e criava seus próprios brinquedos. E um desses brinquedos inventados, entre aspas, era um morcego, que ele tratava esse morcego como uma espécie de aeroplano, algum avião, alguma coisa nesse sentido. Acontece que Zezé e sua família iam ter que mudar de casa. Resultado, Luciano não teria como ir, porque apesar de Zezé ter Luciano como brinquedo, não era um bichinho de estimação, era um bichinho que eventualmente ele estava ali naquela casa. Então, a preocupação dele era, eles iriam se mudar e Luciano não ia com eles. Então, ele levou essa preocupação conversando com tio Edmundo. Então, ele está preocupado com Luciano e ele conversa com tio Edmundo. Esta é a resposta da primeira questão. A segunda questão. Tio Edmundo fala que Luciano tem senso de orientação. Tio Edmundo, apesar de ser um idoso, ele dá toda a atenção a Zezé. É por isso que Zezé gosta tanto dele. Na casa de Zezé, ele é tido como uma criança muito arteira. É uma casa com muitas preocupações, muitas dificuldades. Zezé acaba não tendo aquele espaço e atenção devida que uma criança precisa. Mas lá na casa do tio Edmundo, ele recebe carinho e ele recebe atenção. Então, ele conversa e tio Edmundo explica o que é o senso de orientação. A pergunta é, Zezé compreende essa expressão? Depois que tio Edmundo explica, como você prova que ele compreendeu? Então, Zezé, muito inteligente que era, ele compreende sim essa expressão. E a prova que a gente tem de que ele compreendeu está na página 40 do livro físico, né? Do livro. Em que momento é que a gente comprova que ele compreendeu essa expressão? No momento em que Godóia não pode levá-los, eles já estão arrumadinhos para irem buscar os brinquedos, ela não pode ir, mas fica preocupada. Então ela diz assim, se vocês são tão pequenininhos, e ele responde que não tem problema, que ele vai direitinho, pega na mão de Luiz e tal. Aí ela fala, mas mesmo assim é perigoso. Aí nessa hora é que Zezé responde, não é não, e eu tenho senso de orientação. Então, ele mostra que compreendeu o que tio Edmundo explicou relacionado ao morcego Luciano, aplicando já naquele contexto em que ele ia precisar ir sozinho com Luiz buscar os brinquedos, tá? Terceira questão. Quem avisa a Zezé sobre a distribuição de brinquedos
Então tem um personagem que aparece muito rapidamente, apenas para dar este aviso a Zezé, que é Biriquinho. Eu suponho que seja um amigo de rua ali da vizinhança. Então, quem avisou foi Biriquinho. Quarta questão. Qual a dificuldade encontrada por Zezé para poder ir receber os brinquedos? Zezé tinha apenas 5 anos e Luiz 3. Então, duas crianças muito pequenas. A dificuldade era exatamente essa, porque eles não tinham alguém maior para acompanhá-los. Quinta questão. Diante da dificuldade citada acima, qual decisão ele toma, ou seja, qual decisão Zezé toma logo cedinho no dia seguinte? O que ele faz? Então, ele fez de tudo para convencer Godóia, que era sua irmã mais velha. Ela já era uma adolescente, devia ter ali entre 15 e 16 anos, mais ou menos. E aí ele faz de tudo para convencê-la a ir levá-los lá para buscar os brinquedos. Mas aí ela não cede, ela diz que tem muita ocupação, muita coisa para fazer e não tem jeito, ela diz que não vai levá-los. Então, diante disso, Zezé no dia seguinte acordou bem cedinho, arrumou Luiz. É uma cena linda. O jeitinho assim como o Zezé, ele trata Luiz, ele cuida direitinho. Me chamou assim a atenção o momento em que ele vai pentear o cabelo de Luiz e aí não tem nenhum produto, um gel, alguma coisa assim. E ele vai lá na cozinha e pega sebo. Sebo é uma gordura, né? E ainda diz que não tem cheiro de nada, viu? E aí passa no cabelo de Luiz e calça o sapatinho, calça a meia, enfim, é uma gracinha. Se arruma também, bem cedinho, já ficam prontinhos para poderem ir buscar os brinquedos. Sexta questão. Qual a reação de Godóia? Como ela faz para que as crianças vão receber os brinquedos? Enquanto os meninos estavam se arrumando, Godóia tinha ido comprar o pão. E quando ela retorna, que vê os dois cedinho, já arrumadinhos, aí o coração dela se quebranta. Então ela fica compadecida e com o coração cortado, assim, dividida, porque ela tem muitos afazeres, eles estavam naquele processo de arrumação da casa para a mudança. Então ela vê que não pode realmente levá-los, mas ela fica com o coração cortado. Por dois motivos, né? Primeiro, porque eles eram muito pequenininhos e era perigoso eles irem sozinhos. E segundo, pela motivação. Porque, assim, era uma oportunidade deles terem um brinquedinho, né? Porque já era próximo ao Natal e eles não tinham condições de ter o brinquedo. Então, a reação de Godóia é terminar de arrumá-los. Ela ficou compadecida, né? Com o coração cortado. Ela deu um jeito para que eles pudessem ir. O jeito foi, eles foram para a porta, para o portão e esperar alguém para passar e poder conduzi-los até lá. É uma espécie de carona, né? Uma carona a pé. E aí quem passa é o carteiro. Então ela conversa com o carteiro e o carteiro ia para as bandas de onde estava sendo entregue os brinquedos e ela pede que o carteiro conduza os meninos até lá. Sétima questão. O que aconteceu quando Zezé e Luiz chegaram ao local da distribuição? Quando eles chegaram lá, não tinha mais nada. Nada, nem movimento de gente, nem caminhão, nem nada. Só um monte de papéis de presente espalhados pelo chão. Inclusive, ele se questiona, né, se realmente já havia acontecido. Pergunta para um dono de uma mercearia, alguma coisa assim de bar, não estou lembrado bem. Ele pergunta e a pessoa responde que ele tinha chegado muito tarde. É uma cena que corta o coração, né? Duas crianças com uma expectativa que eles chegaram lá, não tinha mais nada. Oitava questão. Qual a reação de Luiz?
e o que Zezé falou para consolá-lo. Então, essa informação está na página 43 do livro físico. Então, a reação de Luiz é uma reação que a gente já espera, né? Ele começou a chorar. Isso, a distância entre a casa deles e o local da distribuição dos brinquedos era um pouco grande. Luiz é uma criança de 3 anos, e então Luiz ele começou a se queixar, que o pezinho estava doendo, enfim. E além de tudo isso, chegar lá e não ter mais nada, então Luiz começou a chorar. É o que Zezé falou para consolá-lo, coisa mais linda. Zezé disse que ele era um rei, que o pai dele tinha escolhido aquele nome, Luiz, porque Luiz era nome de rei e que rei não podia estar chorando assim na rua, na frente dos outros. E continuou esse consolo, né? Encostou a cabecinha dele contra o peito, ficou alisando o cabelinho encaracolado de Luiz e ficou falando que quando crescesse ia comprar um carro bonito, ia encher de brinquedos e brinquedos só para Luiz, enfim, aquelas palavras de consolo. A coisa mais linda, uma criança consolando a outra. Nona questão. E Zezé, como ele reagiu? Então, Zezé, apesar de ter demonstrado toda essa maturidade em consolar Luiz, na verdade ele estava arrasado também. E arrasado porque ele estava vendo Luiz naquela situação, e Luiz era o xodozinho dele, e eles não tinham conseguido pegar brinquedo nenhum, e ele se viu assim impotente. Então ele também começou a chorar. E a frase que representa o que está aqui escrita é: as lágrimas me desceram covardemente. É como se se a ele não fosse permitido expressar aquela tristeza também através do choro, né? É como se ele mesmo se auto-intitula como um covarde. E Zezé, ele chora, ele acha que o menino Jesus não gosta dele, que ele era um menino muito mau, afilhado do diabo, e como eu falei na aula anterior, o fato de Zezé tanto ouvir aquela expressão, porque ele era uma criança cheia de vida, cheia de imaginação, de criatividade, e ele não tinha muito o que fazer. Ele não ia, ainda não estava na escola, então ele acabava usando o tempo dele, às vezes ele aprontava mesmo e fazia artes. E as pessoas, quando ele fazia arte, a própria família dizia que ele era afilhado do diabo. Então ele internalizou essa afirmação e ele mesmo achava que o diabo era o padrinho dele, que por isso Jesus não gostava dele e não tinha dado certo a busca pelos brinquedos. E ele demonstra assim uma certa indignação, porque talvez ele até pudesse passar por aquela situação, porque ele, entre aspas, merecia. Mas Luiz não, Luiz para ele era como se fosse um anjinho, ou melhor do que um anjinho. A 10ª questão, o que você achou desse trecho lido? Eu pedi para que vocês deixassem a sua opinião, escrevessem a sua opinião sobre esse trecho. Eu também pedi que vocês enviassem o comentário para mim. Alguns enviaram e eu agradeço a todos os que enviaram. Quem não enviou, envia. E a maioria colocou como destaque esse desfecho triste por conta da parte em que Zezé e Luiz não lograram êxito indo buscar os brinquedos. Realmente é uma história triste que representa uma realidade. Inclusive, é uma história autobiográfica, porque tem muito da vida do autor, de José Mauro de Vasconcelos, e ele representa muito nessa história um pouco do que ele viveu. Então, esse lado de miséria, de tristeza, de pobreza. Então é isso. A história continua
Até a próxima aula. Um grande cheiro da Prolíris.